Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos ler dos versículos 16 ao 18. Primeira epístola paulina aos irmãos que residiam em Tessalônica, capítulo 4, versículos do 16 ao 18. Enquanto vocês estão folheando a Bíblia e muitos vão acompanhar pelo telão, eu quero, em rápidas palavras, agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concedeu de ter estado aqui com vocês ontem, hoje pela manhã e agora. Foi um privilégio muito grande. Eu tenho certeza de que o Senhor ouviu e recebeu a nossa adoração ao seu nome. Pastor Deci, muito obrigado por permitir que a oportunidade se tornasse realidade. O Senhor ganhou mais um intercessor no seu ministério, sua esposa, seu filho, todos os obreiros desta linda e expressiva congregação ou templo do Senhor. Irmã Vanilza, muito obrigado pelo convite, Deus abençoe, seu esposo, filhos. Muito obrigado, irmão Paulo. Cadê o Paulo? Está aqui. Ó. Meu sonho era ter um cabelo bonito assim que nem o dele, irmão. Mas Jesus não me deu não, eu tenho que me contentar desse jeito. A irmã Pamela, não é isso? Isso, louvando a Deus pela vida de vocês. Estou louvando a Deus por todo Almado, por todo o campo, de maneira graciosa em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, lá não é na banquinha da misericórdia não, tá? É na banquinha da graça mesmo, tá? Logo após o culto, tá? Você vai passar na banquinha da bênção, da graça. E aí você vai semear na vida do pastor e vai ser semeado através do material que tem ali. Eu tenho 2 livros, o primeiro eu já vendi todos, Reflexões Inspiradoras para a Vida, mas eu tenho um livro digital, só é um livro de 90 páginas com inspirações, com bíblica, poesia e filosofia, que vai te ajudar a pensar. Quem prega tem 10 esboços exclusivos ali que vai te ajudar. E o segundo livro é físico, tem muita gente comprando e eu creio que eu vou vender hoje quase todos. Não, quase não, a fé está pouco. Vou vender todos em nome de Jesus. Amém? Vocês ajudam que eu tenho 2 meninos para dar de comer, viu, irmão? O rapaz aqui tem 15 anos, pastor, só Jesus. Tem hora que eu digo, vá devagar. Amém, meus irmãos? Passe ali e seja abençoado através da aquisição em nome de Jesus. Quem achou o texto, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Posso fazer os pedidos, pastor, que eu fiz ontem? Só se você quiser e puder, nada aqui é forçado, tá? Olhe para alguém que está ao seu lado, se você quiser e puder, e dê um sorriso para ele aí, bem bonito. Pode mostrar os dentes. Pastor, eu uso aparelho, tem problema nenhum. Pastor, eu estou com problema no dente, estou banguelo, tem problema nenhum, irmão. Jesus pode colocar dente na tua boca. Amém? Segundo pedido, olhe para alguém que está ao seu lado novamente, se você quiser e puder, tá? Nada aqui é forçado. E diga assim para ele bem baixinho, não fale comigo agora, por favor. Só quem vai conversar, diga amém. Sangue de Jesus tem poder. Vocês já começaram pecando. Faça isso não. Amém? Diz assim o texto sagrado. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E assim estaremos sempre com o versículo 18, põe lá para todo mundo ler. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas
Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O irmão lá do som me ajude aqui, tá, querido? Se você quiser ganhar outro cheiro, aí você vai deixar esse negócio aqui primeiro, tá? Glória a Deus. Amém? Querida igreja do Senhor Jesus, nós estamos desde ontem celebrando o nome do Senhor e sentindo o direcionamento do seu Espírito sobre as nossas vidas, de uma maneira ordinária e extraordinária. O Santo Espírito de Deus tem nos chamado através do que Ele tem falado aos nossos corações, para um fervor, para uma alegria, para uma potencialidade e para um fulgor do Espírito glorioso. Ontem à noite eu falei a palavra do Senhor, exatamente sobre o mover que desperta a igreja para continuar avançando. Hoje pela manhã eu falei exatamente sobre a razão pela qual não podemos apagar a chama do Espírito em nós, sobre nós e através de nós. E agora, finalizando a nossa participação, eu quero chamar a sua atenção exatamente para a grande lição, ou a grande verdade que me faz ser cristão na face da terra. É ter o coração calçado pela palavra de Deus, trabalhado pelo Espírito Santo, para estar atento, vigilante e verdadeiro na presença do Senhor, para encontrar o Senhor nos ares, para viver eternamente com o Senhor, para estar literalmente com o Senhor, para viver solidamente com o Senhor e para gozar de todos os privilégios que já está preparado pelo Senhor para a sua igreja. Queridos, diante de um quadro assolador que estamos vivendo, diante de dias terríveis, tétricos e desapontador, precisamos entender que a vinda do Senhor é iminente, é clara, é viva e é categórica. Para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo hoje, para vocês entenderem o que está acontecendo de maneira muito fatal, de maneira muito ampla, de maneira muito gigantesca, que tem causado horrores. Disse o apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 5, e versículo de número 16, que devemos aproveitar o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo de número 5, e no versículo de número 19, ele disse que o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos crentes de Coríntios, no capítulo 4 e versículo 4, ele faz um destaque que, na minha modesta opinião, é muito primoroso. Ele diz: porque o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo. Por favor, não me tenham por atrevido, talvez ousado sim, mas o Deus desse século, Ele não tem cegado apenas o entendimento dos incrédulos, Ele tem cegado o entendimento de muita gente que está dentro do arraial cristão, dentro da igreja do Senhor. Nós estamos vivendo uma celebração da pecaminosidade, a celebração do pecado. Nós estamos vivendo a celebração, irmãos, de tudo aquilo que está desconectado do Senhor. A semelhança da nação de Israel, nós estamos vivendo hoje o mundo. Por quê? Porque Isaías capítulo 59, o versículo de número 3, versículo de número 2, a Bíblia diz que a iniquidade fazia separação entre Deus e o povo. No versículo 4, lábios, boca, língua eram pecaminosos. No versículo 6, dedos e mãos e ações
eram pecaminosos. No versículo 7 do mesmo capítulo, diz que a mente deles eram pecaminosas. No versículo 12, eles entendiam que eram pecaminosos, mas não se arrependiam. Olha como está a geração hoje, a geração atual do mundo. Agora pasmem vocês, queridos, e dobrem atenção no que vou lhes dizer. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola pastoral ao seu filho na fé chamado Timóteo, no capítulo de número 1, versículos 10 e 11, 9, 10 e 11, Paulo fala exatamente sobre um bolo, podemos dizer assim, misturado e inflamado de pecado, que tem regido esta nação, que tem regido este mundo. Como assim, pastor? Ali há uma série de pecados que eu classifico em 3 dimensões. Paulo fala sobre os pecados da desobediência, Paulo fala dos pecados sexuais, e Paulo fala dos pecados criminal. Vou repetir, Paulo fala dos pecados da desobediência, Paulo fala dos pecados sexuais, e Paulo fala dos pecados criminal ou criminais. Por quê? Quando Paulo fala dos pecados da desobediência, ele chama as pessoas de desobedientes, irreverentes e intratantes. Quando Paulo fala do pecado do ato sexual, ele fala de profanos, impuros e sodomitas. Olhe para cá, a palavra sodomita, ela é a derivação ou a junção de 2 palavras. Sodomita, da ideia de pessoas que têm prazer de viver na prática do pecado, sem nenhum brilho no rosto, sem nenhum caráter ilibado ou puro. A prática é antibíblica, é reprovada pela palavra de Deus. Eu sei que devemos ter muito cuidado hoje em dia para pregar, até porque parece que a gente vive hoje pisando nas cascas de ovos mais finas possíveis, porque o governo e o mundo, por que não dizer a nossa nação, está querendo apagar a glória, a inteligência e o brilho da palavra de Deus em nossos corações. Mas a igreja continua avançando, a igreja continua triunfante, a igreja continua viva, a igreja continua poderosa, a igreja continua fulgurante no poder do Espírito Santo. A terceira classificação paulina, essa aqui está muito complicada. Por quê? Porque eu chamo de pecados do âmbito criminal. Como assim, pastor? Não aqui, mas na sua casa você leia. Primeira epístola pastoral de Paulo, capítulo 1, versículo 10. Ele fala sobre 3 espécies de crime que é normal hoje. Ele fala parricida, matricida e homicida. Vou repetir: parricida, matricida e homicida. Parricida, assassinos de pai. Matricidas, assassinos da própria mãe. Homicida, assassinos alheios. E para piorar, suicida, aquele que tira sua própria vida. Na verdade, o suicida não quer matar ele, quer matar aquilo que está matando ele. Como aquilo que está matando ele é um sentimento, ele não pode tocar, aí então inverte a ação satânica e atinge a mente e traz para a realidade do corpo. Por quê? Matando o corpo, pensa aquele que tem o sentimento suicida, acabou tudo. Não, é a solução errada para a dor verdadeira. A dor existe, mas a solução não é essa. Portanto, eu tenho uma palavra, e se eu fosse você, eu pegava ela e carregava ela e dispensava na sua casa e na sua família. Se tem alguém na sua família, na sua casa, que está passando pelo processo de depressão, que está totalmente agoniada na mentalidade, está sentindo os piores terrores da sua vida, o Espírito de Deus tem poder para libertar essa pessoa através da ação do Espírito Santo. Olhe para mim, por favor. A situação está complicada, sim ou não? Então, o que queremos mais viver aqui, irmão? Eu quero ir para o céu. Quem quer? Meu Deus, 3 crentes só. Eu quero ir para o céu. Quem quer? Então, bora para o céu, bora.
Vamos vislumbrar a beleza do arrebatamento agora, e quem sabe não seja agora. Olha aí. Vamos lá então, que eu não quero romper a hora. Eu vou jogar o texto para cima, eu vou dar uma tapa nele. Tu abre a mão e a boca. Entendesse? Não, foi? Vou jogar o texto para cima, vou dar uma tapa. Tu segura com a mão, que é para segurar o texto e jogar aqui. E a boca aberta, pastor? É para dar glória. Paulo aqui, pastor Desi, ele trata especificamente sobre o maior evento em que a igreja do Senhor espera. Não é ao mado de 2025, é a volta gloriosa de Jesus. Paulo destaca com muito primor, com muita eficácia, com muita garbosidade, com muita inteligência, com muito fervor, a dinâmica de como vai acontecer esse evento magno, sublime, singular, e que vai arrancar a igreja deste vale de lágrimas. A igreja sabe que não ficará neste vale de lágrimas, mas que será arrancada, roubada, furtada, arrebatada, arremessada, puxada aqui da terra para morar nos céus. Deixa eu ver quem vai. Para tanto, dobra a sua atenção. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses é composta de 5 capítulos. Quantos capítulos? 5. Em todos os capítulos, Paulo faz menção da vinda do Senhor. Vamos lá, capítulo de número 1, versículo de número 9. Paulo disse: nós estamos esperando do céu o seu Filho, que vai nos levar para os céus e que nos livra da ira vindoura. Capítulo de número 2, versículo 19, Paulo disse que deve haver no coração do cristão um gozo, a alegria para esperar a vinda gloriosa do Senhor. No capítulo de número 3 e versículo de número 13, Paulo disse que nós devemos viver de maneira irrepreensíveis, em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com todos os seus santos. No capítulo de número 4, versículos 16 ao 18, o texto que eu li com vocês, Paulo descreve como se descortinará este evento. No capítulo de número 5, versículos 2 e 3, Paulo fala que este dia chegará como um ladrão que não avisará. Um ladrão, quando vai na tua casa, ele não diz assim, fica e sai de casa, viu, que eu vou aí. Não, ele não avisa. Assim será a vinda iminente e gloriosa do Senhor. Será repentina, será rápida, será precisa, será fiel e será cabal. Paulo finaliza no versículo de número 23, dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então note que em todos os capítulos Paulo destacou a vinda. Mas vamos lá, escute bem, existem aquilo que nós chamamos da teologia de antecedentes ou precedentes do arrebatamento da igreja. No Antigo Testamento, nós temos pelo menos 2 figuras que representam cabalmente, legalmente, este ato extraordinário. Primeiro, nós temos Enoque. A Bíblia diz em Gênesis 5, 22 e 24, que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vê se dá para dar glória. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si
o tomou, andou ali, é uma palavra polissêmica que chamamos, não é andar, irmãos, com os pés, não é andar de um prédio, é andar de comunhão. Amós 3:3 diz: só andarão dois juntos se estiverem de comum acordo. Enoque então aprendeu a viver concordemente com o Senhor, e é através dessa concordância espiritual que o Senhor levou ele para os céus, levou ele para os céus. A segunda fato que esclarece, que mostra que a igreja será arrancada, está no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2, versículos 9, 10 e 11. Vocês estão lembrados desse texto bíblico, quando Elias e Eliseu, eles caminhavam, e a conversa era agradável. De repente Elias disse: olha, Eliseu, fica percebido, porque daqui a pouco eu vou fazer carreira para o lugar que eu sou de origem. Quem é de origem do céu aqui, irmão? Eliseu disse: pois não, meu senhor, eu estou aqui ligado, como diz o bom nordestino, no 220, ainda tirando hora extra, esperando. De repente desce carros e cavalos pegando fogo do céu, separa Elias e Eliseu, está escrito, e Elias sobe ao céu num redemoinho. Olha para cá que eu acho isso aqui fantástico, melhor do que o da rede de esgoto 1 milhão de vezes. Preste atenção, que foi que desceu para buscar Elias? Carros e cavalos de fogo. Agora, por que Deus usou carros e cavalos de fogo, irmã Vanilza, para ir buscar o profeta? Sabe por quê? Porque em Israel a maior autoridade entre eles era carros e cavalos. Pastor, que conversa é essa? Conversa é essa não, meu filho, é a Bíblia. Salmo 20, versos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então a maior potência de Israel era carros e cavalos. É só ler o livro de Juízes que você vai perceber na batalha em que Débora entrou, que os cavalos, que os carros fizeram a diferença. Então aqui o Senhor usa carros e cavalos, para quê? Para mostrar para eles que a maior autoridade deles não era carros e cavalos, era o seu profeta na terra. Era o seu profeta na terra. Olha para cá, gente. Você sabe quem é a maior potência de Deus na terra? Não é o governo da direita, não é o governo da esquerda, não é o governo de cima, não é o governo de baixo, não são os senadores, não são os prefeitos, com todo respeito aos vereadores, também não são os senhores, não é a Câmara, não é nada. A maior potência de Deus na face da terra estar aqui hoje é a igreja, é a igreja do Cristo. Ajude o pastor assim, levante a mão, por favor, e diga assim: eu sou privilegiado, porque faço parte do maior povo que carrega a maior potência de Deus. Aleluias. Aleluias. Amém? Mas vamos lá, escute. Quando falamos sobre a vinda do Senhor, nós precisamos entender literalmente 3 palavras que confirmam, ratificam a vinda do Senhor. Quantas palavras? Quantas palavras? Olha aqui para a minha mão esquerda, por favor. A primeira palavra é trasladação. Essa palavra trasladação foi empregada pelo autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, para dignificar a experiência de Enoque que eu acabei de falar. Essa palavra é tão expressiva, tão primorosa, que o autor da Epístola aos Hebreus usa ela em um versículo só, 3 vezes. Trasladado, trasladação e trasladara, para mostrar
que Enoque foi levado ao céu. A segunda palavra aparece no texto que eu li com vocês, eu não esqueci o texto, versículo 17, arrebatados, do verbo grego arpazo, tirar de um perigo iminente. Tem gente que vai ficar celebrando aqui na terra e esperando exatamente todos os acontecimentos apocalípticos aqui. Se tu quiser ficar, problema é teu. Eu vou subir no toque da trombeta, eu vou subir no toque da trombeta. A terceira palavra que confirma o arrebatamento, embora ela não esteja escrita, mas a veracidade dela está. Rapto, do latim rapere, transportar de um lugar para o outro. Olhe para cá. Rapto, do latim rapere, transportar de um lugar para o outro. Vocês estão lembrados daquele episódio bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, quando o anjo do Senhor disse: Filipe, vem cá. Ele disse: pois não, meu senhor, vá para o deserto, porque eu tenho algo específico com você. Filipe fez carreira para o deserto. Quando chegou no deserto, aí o texto diz assim: e o Espírito do Senhor falou comigo e disse: agora não é mais com o anjo, agora é com aquele que gera a inflamação do poder do Espírito na sua vida. Está vendo aquela charrete? Isso, aquele eunuco que está indo para Jerusalém, pois é, faça carreira e pregue para ele. Irmão, aqui, pastor Desci, jovens, aqui se configura, irmã Vanilza, aqui se configura o pregador maratonista de Jeová. Por quê, pastor? Porque o cabra foi macho demais, ele pregou correndo, gente. Eu sei que eu estou bem pesadinho, mas eu vou ver, eu vou tentar fazer você entender. A Bíblia diz que ele correu, e o eunuco na charrete, e ele chegou pertinho dele, e aí o eunuco não era aluno de escola dominical, mas Filipe era pregador que gostava de culto de ensino, que gostava de escola dominical, e o eunuco na charrete, chegou Filipe e disse: e aí, macho velho? Parece que eles falaram nordestino naquele dia. Tu está entendendo alguma coisa de que tu lê? Ele disse: como é que eu entendo, se ninguém me explique? Filipe interpretou o texto, explicou o texto, aplicou o texto e batizou o eunuco pelo texto. Quando ele batizou o eunuco pelo texto, a Bíblia diz que quando ele mexe da água, o Espírito de Deus arrebatou a Filipe. Aí o texto diz: e ele se achou no deserto de Azoto. Parece que eu estava do lado do eunuco. Quando o eunuco fez assim, ó, ele estava aqui ainda agorinha. Cadê ele? Não entendi não, pastor. É isso que vai acontecer com a igreja. Entendesse não, né? É isso que vai acontecer com a igreja. A igreja vai ser arrancada aqui da terra. Ela não vai sair de Ubiratã para Maringá. Isso é fraco demais. Ela não vai sair de Maringá para Jandaia. Isso é fraco demais. Ela não vai sair de Jandaia para Londrina. Isso é fraco demais. Ela vai ser arrancada aqui da terra para morar nos céus. Nos céus. Nos céus. Eu não sei se tu crê. Olha para cá. Quando a igreja for arrancada aqui da terra, pastor Desci, eu não vou estar aqui. E acredito literalmente que o senhor não. Os obreiros da igreja. Vamos estar onde? Nas bodas do Cordeiro. Olha para cá. Mas aqui embaixo, o mundo vai estar de ponta cabeça. A mídia televisiva estará pirada. Logo, e cá para nós, olha para cá. Você sabe qual vai ser a mídia principal? Que vai dar tal notícia em primeira mão? A cebosa, a imunda, a suja, a podre, a tétrica, que desfacela famílias da Rede Globo. Em primeira mão. Vai começar aonde? Pela megalópole brasileira. Parece que é novo. Vamos ver, não vamos estar. Mas o repórter ajeitando na gravata, o cinegrafista tremendo mais do que vara verde. Porque abre o jornal, porque na terra da garoa estará acontecendo algo assombroso.
O que é? Está sumindo gente. Chama Jornal do Rio. Aqui está sumindo gente. Paraná está sumindo gente. Marabá está sumindo gente. Macapá está sumindo gente. Só quem vai, só quem vai, só quem vai. Só quem vai, levante a mão lá em cima. Adore, só quem vai. Só quem vai. A igreja vai. O arrebatamento da igreja tem 3 propósitos. Quantos propósitos? Está fraco. Quantos propósitos? Propósito número 1, versículo 16, ressuscitar os mortos. Propósito número 2, versículo 17, arrebatar os vivos. Propósito número 3, juntar os mortos e os vivos num pacote só e levar para o céu. Levar para o céu. Levar para o céu. Agora escuta. Como é que vai acontecer? Preste atenção. É o texto, tá? Paulo diz assim, ó, sabe como é que vai acontecer? Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Preste atenção. Paulo inicia o versículo 16 com aquilo que a gente chama de preposição explicativa. Por quê? Porque estava exatamente explicando que muita gente que estava na igreja tinha perdido a esperança, porque muita gente tinha morrido. Então Paulo disse, opa, vocês não podem perder a esperança, porque daqui a pouquinho, o mesmo, vai descer, e nós vamos encontrar aqueles que já morreram em Cristo, e viveremos com Ele. Agora note, como é que vai acontecer? Primeiro, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quem vem buscar a igreja é o mesmo. Pastor, explica aí para nós. Quem vem buscar a igreja é o mesmo. Quem vem buscar a igreja não é Moisés, não é Elias, não é Davi, não é Arão, não é Zacarias, não é Ageu, não é Obadias, não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, não é João. Não. Quem vem buscar a igreja é o mesmo Senhor. Que mesmo é esse? O mesmo que no Antigo Testamento profetizaram sobre Ele. É Ele quem vem. O mesmo que foi gerado no ventre da nossa irmã Maria. É Ele quem vem. O mesmo que quando nasceu, desceu uma cantata celestial e disse, esse aí é o Salvador da humanidade. O mesmo que com 12 anos, Lucas 2,46, colocava doutor no bolso e tirava no outro. É Ele quem vem. O mesmo que foi batizado por João Batista no Rio Jordão. É Ele quem vem. O mesmo que curou, o mesmo que batizou, o mesmo que salvou, é Ele quem vem. O mesmo que venceu o quarteto fantástico de Roma, Anás, Caifás, Pôncio Pilatos e Herodes. O mesmo que morreu, o mesmo que ressuscitou, o mesmo que foi ao céu, daqui a pouco está chegando para levar o Piratã para o céu. O mesmo que cura está aqui. O mesmo que batiza. O mesmo que restaura. O mesmo que opera. O mesmo que levanta. O mesmo que abate. É Ele quem vem. É Ele quem vem. É Ele quem vem. Deixa eu mexer com você. Escute. Jesus é Deus, sim ou não? Meu Deus, tem gente com dúvida. Jesus é Deus, sim ou não? Mas o texto está escrito aqui, ó, que Ele desce. Jesus sendo Deus vai descer. Por que tu não quer descer? Cadê o glória? Pode falar, meu pastor? Então vou arrochar o nó. Só vai subir quem aprendeu a descer aqui embaixo. Pastor, não entendi não. Irmão, escute. Tem gente que anda tão empinado, mas tão empinado, que topa constantemente pela sua empinação.
Eu costumo dizer que tem gente que não pode ter uma sandália ilegítima, uma havaiana de 15 conto. Porque ele muda. Se botar sandália nova, já chega na casa do irmão assim, ó. O cabra tinha um Fiat 147, parecia um arco celeste, 7 cores. Jesus abençoou, deu um carrinho melhor. Ele passa pelos irmãos e não dá paz do Senhor, ele buzina. Eita. O cabra não sabia nadinha da Bíblia, nadinha mesmo. Aí o pastor decide a oportunidade para o bichinho. O bichinho é termo pejorativo, é forma nordestina de falar mesmo. Aí ele pregou aqui, deu uma palavra, a igreja vibrou, disse, menino, e agora eu sou o Marco Feliciano, pentecostal de Ubiratã. Ela ensaiou o hino da Lauriette, o menino cantou melhor do que ela. Chegou aqui, cantou, a igreja chorando, ela disse, agora Lauriette perdeu. Agora sou eu agora. Baixa a bola. Escute, você sabe por que Deus não opera tanto poderosamente no nosso meio? Porque tem muita gente empinada em nosso meio. Eu posso falar. Pergunta alguém aqui, pode perguntar, dos que falaram comigo aqui. Se eu não respondi, não falei do mesmo jeito. Mas eu estou cansado de encontrar com celebridades gospel nos aeroportos desse Brasil, por onde a gente anda. Que parece que você é menos do que um lixo diante de alguns que se diz extraordinário. Quem vai subir é quem tem uma mente humilde. Meu irmão, escute, você não tem nada, você não sabe. Ah, pastor, mas eu faço faculdade de eu faço faculdade de meu filho. Quando você for para a UTI, isso aí não tem nada a ver, isso aí não vai valer de nada, isso não vale nada. Então baixa a bola e diga, Senhor, eu quero descer toda hora, todo dia, todo instante, porque eu quero descer para a... Não é você quem faz, é a graça de Deus. Não é você quem produz, é a graça de Deus. Maldito o homem que bate no peito e diz, eu vou virar aquele congresso, eu vou estourar aquela igreja, eu vou quebrar tudo. Vai não, você vai sair quebrado. Aqui é o Espírito de Deus quem quebra, quem opera, quem amassa, quem faz. Eu estou sentindo a graça da palavra. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Céu é a origem. Senhor é a pessoa principal da vinda. Descerá é a mobilidade. Escute, o prazer dele descer é maior do que o nosso de subir. Vou repetir, o prazer de Cristo descer é maior do que o meu e o seu de subir. Por quê? Porque 1 João 4,18 diz, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. João 13,1, e tendo os amado, amou-os até o fim. Isaías 53,7, e ele verá o trabalho que ele prestou. Veio, morreu, salvou, morreu e ressuscitou e foi ao céu. Quando ele veio buscar os frutos que ele deixou na cruz do Calvário. Agora escute, quando ele descer, é o texto, tá? Ele vai descer com 3 verdades. Quantas verdades? 3. Quantas verdades? 3. É o texto, tá? Porque o mesmo Senhor descerá do... Está escrito, com alarido. Olhe para cá que isso aqui eu posso falar com precisão. Alarido aqui é voz de comando. Palavra de ordem. É palavra que ordena. Eu fui militar da Força Aérea Brasileira por 4 anos. Lá em Natal. E tinha uma coisa, pastor, que prendeu a minha atenção até hoje, quando eu leio esse texto. 4h40 da manhã, chegava o oficial de dia e gritava, 131 homens dormindo. Ele gritava, bom dia, quartel.
Tinha nego que dormindo, permissão, dormindo, respondia no subconsciente: bom dia, Senhor. Aí o oficial dizia assim, ó: bom dia, quartel. Aí a gente respondia: bom dia, Senhor. Quartel, em forma. Irmão, era 40 segundos para colocar o uniforme: meia, bota, calça, 2 camisas, canícula e gorro. Se fosse fraquinho, jogava fora. 40 segundos do flash era fraco demais para nós. Aí dizia: batalhão, bom dia. Tinha nego que dormindo, respondia assim, ó: bom dia, Senhor. Eu fiquei pensando, se a voz de um homem é capaz de levantar 130 machos, dormindo, abestalhado do sono, e responder: bom dia, Senhor, você imagina a voz do soberano. Aí eu estava num culto, aí eu ouvi um pregador dizer assim: irmão, a voz de Deus na igreja é a voz do pastor. Eu digo: não diga um negócio desse não. Com todo respeito ao meu pastor Deci, o senhor é uma bênção. Os pastores aqui, irmão, a voz de Deus é a voz de Deus. A voz do pastor é a voz da direção, subordinada à voz da criação. Ele rege porque é regido. Ele fala e a sua palavra tem autoridade, porque o peso da palavra do Deus maior está na palavra dele. Então a voz de Deus é a voz de Deus. A voz do homem é a voz do homem. Aí o adágio popular diz: a voz de Deus é a voz do povo. Vá nessa não, que tu se dá mal. A voz de Deus é incomparável. Você quer ver, irmão? Salmo 29, verso 3. Ouve-se a sua voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Deus dos céus domina as águas. 29, 4, parte A. A voz do Senhor é poderosa. B. A voz do Senhor é majestosa. 5. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. 6. A voz do Senhor faz o deserto tremer. 6, parte B. A voz do Senhor desnuda a brenha. Sabe o que é brenha? É floresta. Vou traduzir: a Amazonas. A voz dele é tão grande que quando ela vem de lá para cá, a mata recebe vida e diz: abre ala. Lá vem a voz do Criador. Lá vem a voz do Criador. A voz que levanta, vamos ouvir. A voz que acelera, vamos ouvir. A voz que nos faz vibrar, vamos ouvir. A voz que nos tira da inércia, vamos ouvir. A voz que faz a igreja acordar, vamos ouvir. Segundo, ele vai descer com a voz do arcanjo. Voz de quem? Voz de quem? Olhe para cá. A palavra arcanjo é a derivação de 2 palavras, ou a junção, melhor dizendo. Arque, o prefixo arque é chefe. Anjo é angelos no grego. O que é arcanjo? É o anjo chefe. O que é o anjo chefe? É aquele que comanda todas as hostes celestianas dos céus. É o anjo que tem a autoridade dada por Deus de estar tomando conta de todos os mensageiros, que segundo a Bíblia são labaredas ou ministros de labaredas de fogo. Agora olhe para cá, irmão, se tu não der glória a Deus com isso aqui, porque o negócio está feio para tu mesmo. Por que vem a voz dele e logo em seguida vem a voz do arcanjo? Por quê? Porque a voz do arcanjo, subordinada à voz de Deus, vai reger os anjos celestianos. Para quê? Para recepcionar a igreja nos ares. Escute, por quê? Porque tem gente que acha que o inferno é para baixo. Quando a Bíblia diz que o inferno é para baixo, na percepção do proverbista Salomão, é para baixo de onde ele tem a perceptível de estar enxergando, para baixo do céu. O inferno não é para baixo da terra, não. Por que não, pastor? Porque 10, 21 de Daniel, as orações de Daniel foram bloqueadas embaixo, em cima ou nas regiões celestiais. Regiões celestiais. Efésios capítulo 6. Nós brigamos com as hostes celestiais da maldade. Fica onde? Entre os céus e a terra. É por
por isso que a igreja vai encontrar Cristo onde? Nos ares, entre os céus e a terra. Então o arcanjo vai comandar os anjos. Para quê? Para recepcionar a igreja. Porque se algum demônio desavisado do inferno querer bloquear, o arcanjo e os anjos vão passar a espada, mas a igreja vai. Só quem vai, só quem vai, só quem vai. Faz barulho de adoração, vai. Só quem vai, só quem vai. Terceiro, eu já vou escorregar para terminar. Terceira coisa, quando ele descer: primeiro, voz do arcanjo. Primeiro, alarido. Segundo, voz do arcanjo. Terceiro, trombeta de quem? Trombeta de quem? Por que o texto diz trombeta de Deus? Porque segundo a Bíblia 10:2 de Números, existe a trombeta do sacerdote e do atalaia. A igreja vai ouvir, e aí os músicos podem me corrigir se eu estiver errado. Os nossos ouvidos estarão afinados no diapasão, é assim que diz, né? Do Espírito. Porque a trombeta que vamos ouvir não é a dos homens, é a de Deus. Paulo disse que ela não dará sonido incerto. E Paulo ainda categoriza, diz que ela é a última trombeta. Se tu não consegue despertar com a simples palavra dessa, tu não despertará no toque da trombeta de Deus. Agora escute, irmão. Para escorregar, para terminar. Cristo vem, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Então a alegria do arrebatamento se configura na pessoalidade dele descer. Segunda alegria do arrebatamento se configura na alegria da noiva. Na alegria da noiva. Primeiro é o noivo aqui. Segunda é a noiva aqui. Ficou bonito, vamos mais uma vez. Primeiro é o noivo aqui. Segunda é a noiva aqui. Agora escute, para subir eu preciso ter algumas características. E agora o nó fica cego e molhado. Pode falar, irmão? Primeira característica é que você precisa acreditar que o céu é real. Porque tem gente, pastor, que está tão acostumado aqui, que o shopping dele é melhor do que o céu, para ele. Paulo, quando ele está escrevendo, oi, olha para cá, olha que eu estava do lado dele, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, o 16, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí o texto diz assim, ó, depois nós. Escute, Paulo poderia colocar assim, ó, depois a igreja, depois os Tessalonicenses, depois a igreja universal do reino de Deus. Universal do reino de Deus, segundo a Bíblia, é a igreja universal de todos os tempos, tá? Então, para aqui, qualquer essa igreja que vai. Não. Paulo diz assim, peraí. Ele vem, eu estou pregando sobre ele vem, então eu vou no pacote, eu creio. Depois nós, eu vou também. Porque tem gente que prega e canta e ensina, mas não crê no que canta, não crê no que prega, não crê no que ensina. Aí Paulo diz assim, ó, eu preguei, eu ensinei, eu creio, o céu é nosso, o céu é nosso, o céu é nosso. Irmãos, eu quero ir para o céu. Só que desculpa, tá? Eu aprendi com vocês aqui no Paraná essa expressão. Só que tem muita gente Nutella em nosso meio. Não pode passar nadinha. Que já diz, ai Jesus. E agora? Meu filho, o céu é para guerreiro. Almado não pode ser frouxa. Tem que ser guerreiro. Obreiro frouxo, nem no púlpito é para sentar. Tem que ser guerreiro. Mulher de Deus,
Só porque você é mulher, quer dizer que você é frágil. Não, vocês botam a gente dos homens no bolso. Tem que ser guerreira. A prova está grande. E daí? Venha. Pode vir prova. O céu me espera. Está difícil? Tá. O meu ambiente não é aqui. Eu vou para um ambiente maior. Os céus. Sabe o que eu me lembro? Atos capítulo 14, versículo 19, 20, 21 e 22. Paulo chegou em Listra, Derbe e Licônio. Começou a pregar, irmã Vanisa. Aí diz o texto sagrado que chegaram os homens e ficaram irados. Pastor Guilherme, com Paulo. Irmão Paulo ficou irado. Aí pegaram pedras e tacaram em Paulo. A Bíblia diz que ele ficou quase como morto. Os seus discípulos chegaram ao redor dele e ficaram cutucando assim Paulo, para ver se ele estava vivo. Se fosse gente que eu conheço, acabou. Olhou com a cara feia para ele, pisou no pé dele. Não vou mais na igreja, é porque tu é fraco, é porque tu é frouxo. Ninguém levantou Paulo. Parece que eu estava do lado dele. Paulo se levantou sozinho, limpou o sangue, olhou para os discípulos e disse, confirmando o ânimo de todos: nos importa entrar através de várias tribulações no céu, no céu, no céu, no céu. Pedrada não pode te parar. Calúnia não pode te parar. Cara feia não pode te parar. Sofrimento não pode te parar. Oposição não pode te parar. Porque o céu já está preparado para a igreja. Eu sinto a graça da palavra. Levante a sua mão assim comigo por um minuto e diga: Senhor, me ajuda a resistir, porque eu quero convictamente chegar nos céus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore a Jesus nessa noite, receba a graça da palavra. Você vai resistir, mulher, você vai resistir, homem. O céu já está preparado. Quem disse que essas pancadas, quem disse que todas essas calúnias, quem disse que essas pedradas vai arruinar com a sua vida, com o seu ministério, aguenta firme, o céu é nosso. Eu sinto o fogo do Espírito de Deus aqui. Segundo, só vai para o céu quem é transformado. Vou repetir. Só vai ouvir o toque da trombeta quem é transformado. Olhe para mim. Se você espichar o bico que eu vou dizer, não tem problema não. Eu vou dormir com o seu bico espichado do mesmo jeito. Falar línguas estranhas alto, pular e bater palma, correr, vibrar, dizimar e ofertar, não quer dizer necessariamente que você é transformado.
Porque tem gente que usa gravata e terno alinhado, mas não é transformado. Eu fui criticado por dizer isso e vou continuar dizendo. Eu tenho 2 filhos, Lemuel e o Quemuel. O Lemuel tem 15 e o Quemuel tem 7. Eu não ensino os meus filhos a serem pregadores e pastores, porque isso é exclusividade de Deus. Mas eu ensino a eles a serem crentes em Jesus. Porque pastor e pregador, se não for transformado, não vai para o céu. Antes de eu ser pregador, eu sou servo, sou crente. Antes de eu ser pregador e pastor, eu sou marido de uma só mulher há 20 anos. Porque tem gente que aqui dentro pega fogo, mas lá fora pega fogo na carne. Tem gente que aqui dentro ele consegue adorar, saiu lá fora, os olhos dele não podem se controlar. O céu é para gente transformada. Quando eu fui casar com a minha esposa, olharam para mim na sessão que eu trabalhava e disseram assim: você precisa ter uma despedida de solteiro. Eu digo: eu já tenho. É mesmo, irmão? Eu digo: é. E qual é? Eu digo: é adorando Jesus. Sou crente. Sabe o que eles fizeram maldosamente? 4 soldados me colocaram dentro de um carro à força e disseram: vamos levar o John para um motel, para ele ter a despedida de solteiro. Quando foi chegando no portão principal da base aérea de Natal, eu gritei, o sargento diria: estão me sequestrando. Eles pararam o carro, me soltaram, e eu voltei a pé chorando para a sessão. Eu disse: Deus, que humilhação. Passado dias, não vou precisar os dias, um deles chegou para mim e disse assim: ô John, quero lhe pedir perdão, eu já tinha casado. Aí eu disse: por quê? Porque eu vi que Jesus é na sua vida. Você é transformado. Nós fizemos isso com outra pessoa da igreja e ele foi. Só vai para o céu quem é transformado. Me ligaram uma certa vez e disse: pastor, vem pregar aqui, só que o senhor tem que falar isso, porque tem gente importante na igreja. Eu digo: convide outro, eu não sou marionete não. Só vai para o céu quem é transformado. Tem alguém aqui transformado? Eu sinto Jesus. Transformado fala diferente, anda diferente. Ele compra e paga. Se der o troco errado, ele devolve, porque não é dele. Ele só ama a sua esposa. Ele honra a igreja. Ele honra o pastor. O transformado, quando ele acaba de pecar aqui, o Espírito Santo começa a chorar dentro dele. Está escrito em Romanos 8:26, e ele diz: me perdoa, eu quero o céu. Olha aqui para mim, irmão. Romanos capítulo 12, o versículo 2. O 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas não é mais advérbio de intensidade, é mais conjunção adversativa, indica a contrariedade, mas transformai-vos pela veiculação, renovação da vossa mente. Para que propósito? Experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para cá, lendo este versículo, eu aprendi que existem 4 tipos de pessoas em nosso meio. Quantos tipos? Olha para cá para tu não perder. Existem os conformados, os deformados, os remendados e os transformados. Vou dizer de novo: os conformados, os deformados, os remendados e os transformados, para tu não esquecer jamais. Os conformados, os deformados, os remendados e os transformados. Os conformados com o mundo, os deformados pelo mundo, os remendados pelos falsos ensinos, e os transformados, aqueles que tiveram encontro com Jesus, com Jesus, com Jesus. Terceiro e céu, sabe quem vai subir? É quem não ama Jesus só de palavra, ele ama com a vida, ele é devotado. Fique de pé comigo.